O vídeo de hoje vai ser um vídeo voltado a você que já começou um canal, que já começou a gravar um vídeo e chega na hora daquela travada, não sabe o que dizer, não sabe por onde ir, qual que é a ideia, o que aconteceu. E eu vou dar algumas dicas que eu estou aprendendo aqui no canal e que eu quero passar para vocês. Para quem ainda não sabe, esse é um canal voltado de um iniciante para outro iniciante, ou quem sabe algum intermediário, mas a ideia é documentar aquilo que eu estou aprendendo e passar para vocês. Eu estou aprendendo dia após dia sobre o YouTube, porque como eu já falei em alguns vídeos anteriores, que a minha vontade sempre foi começar. Então, cada coisa que eu vou aprendendo aqui no canal, eu vou compartilhando com vocês que isso de alguma forma pode ajudar. E eu estou tentando colocar numa ordem ali de aprendizado, para que tenha um raciocínio meio lógico ali, para que as coisas possam seguir no roteiro, se é que eu posso dizer isso, para que você possa pegar ali do começo ao fim a minha evolução e também as coisas que eu quero trazer aqui para o canal, beleza? Então eu tento deixar de uma forma um pouco mais organizada para quem é novo, para quem não conhece o canal, chega de paraquedas aqui e não sabe por onde começar. Então eu tô deixando meio que uma lista organizada ali do início, né, ao fim daquilo que eu estou documentando, gravando aqui, passando para vocês. E sim, são dicas simples, são dicas objetivas que eu espero poder ajudar de alguma forma, né? De uma forma grátis, principalmente, para que eu possa documentar e passar aqui para vocês. Então, sem enrolação, a gente vai para o vídeo de hoje, que é sobre roteiros. Pois é uma coisa que eu confesso que eu tenho grande dificuldade em roteiros e eu venho vendo vários vídeos. Inclusive, tem um cara muito interessante que eu recomendo para vocês. Deixa eu achar aqui esse rapaz. Gente, é um vídeo muito interessante que é de um YouTube chamado Arthur Miller. E eu vou até talvez deixar aqui na descrição o canal desse cara. Que ele fala sobre algumas dicas de YouTube, fala algumas dicas de gravação, sobre aparelhos, né? Dispositivos, de como começar a gravação de conteúdo e ideias. Eu achei muito interessante o vídeo desse rapaz. Inclusive eu indico, tá? Vou até tentar deixar aqui o link na descrição, para que você que tem um interesse em saber de YouTube possa acompanhar algumas ideias desse cara. Mas o que eu quero deixar claro hoje é que ter um roteiro, ele é muito importante. E até então eu não dava tanto valor assim, até começar a ler sobre isso, até começar a pesquisar sobre isso e ver vídeos dizendo o quão é importante você ter sim um roteiro. Ou seja, não é um negócio só de filme, né, de novela, essas coisas aí. Não, o roteiro ele vai te guiar por todo o vídeo sobre aquilo que você quer falar. E fora isso, o roteiro vai te ajudar a não deixar o vídeo chato e muito menos esquecer informações importantes que você poderia estar trazendo no vídeo e acabar esquecendo. Mesmo que seja então um roteiro básico, tente fazer e colocar ali, organizar seus pensamentos, ideias e raciocínio principalmente, para que você não esqueça nenhum tipo de informações. Isso é uma coisa que eu tinha grande dificuldade porque no meio ali do vídeo acabava esquecendo de uma ideia ou outra e isso vem prejudicando e prejudicou bastante depois na hora da edição, que eu falava, puxa vida, eu poderia ter colocado essa ideia no vídeo. Então não esqueça, tá? Faça um roteiro. E lendo por aí, eu vi que tem 3 tipos de roteiros bem interessantes que eu vou falar aqui. O primeiro é aquele roteiro detalhado. É o que algumas pessoas preferem colocar todas as falas dela naquele roteiro. Então tudo que ela vai dizer tá ali. Então ela vai seguir basicamente tudo que ela escreveu, desde a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, tudo ela vai colocar ali e vai ler baseado naquele roteiro. Eu não prefiro isso, eu gosto de detalhar um roteiro em cima do assunto que eu quero falar, porém, para ler aquilo ali e explicar com as minhas palavras. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? Tem pessoas que preferem um roteiro detalhado, tem um roteiro por tópicos, esse particularmente é o roteiro que eu gosto, porque você vai escrevendo, eu particularmente faço isso. Eu abro o bloco de notas, eu vejo do que eu vou falar, e lá eu coloco, por exemplo, um título, e nesse título eu coloco por tópicos. E aí eu coloco o tópico 1, abertura, o que eu vou falar na abertura. Aí eu coloco lá, tópico 2, apresentando um problema. Aí eu vou desenvolver sobre aquilo ali. No tópico 3, vou desenvolver sobre o tema. E por fim, né, vou colocar ali uns parênteses. E no final dele, né, eu coloco de fato a conclusão daquilo que eu quero chegar. Eu prefiro esse, porque de uma certa forma ele não é engessado.
Ele vai trazer tópicos e eu vou desenvolver sobre esses tópicos, que para mim é melhor desenvolver esse tipo de conteúdo. E eu me sinto tão mais confortável quando eu desenvolvo essas ideias através de tópicos. E eu prefiro, tá? Não sei você o que vai preferir. Mas o detalhadamente eu acabo me perdendo. Mesmo que eu esteja tudo escrito ali, acabo ficando bem engessado. Mas quando é por tópicos, eu me sinto mais à vontade. Sabe como se fosse uma apresentação de trabalho de escola? É tipo isso. Eu fazia muito isso. Eu colocava tipo slide lá, por tópicos, e desenvolvia uma ideia. Isso para mim era tranquilo, porque eu lia bastante sobre o tema. Então eu tinha argumentos para falar e debater em sala. Isso para mim é o mais fácil. Tem gente que sente mais dificuldade em desenvolver uma ideia, um raciocínio. Mas eu tenho mais essa facilidade e assim, ele é o meu queridinho. E por fim, temos o roteiro mental. Esse pra mim, sem condição, pessoal. Eu que penso em muitas coisas às vezes ao mesmo tempo, várias ideias surgem ali na hora e pai, e eu não consigo fazer um roteiro mental. Esse também é um existente, mas na minha opinião ele é o mais complexo, a não ser que você já seja um professor sobre o assunto, a não ser que você seja um mestre sobre o assunto, que você domine muito ele, que você tem essa facilidade de criar um roteiro mental, né? Mental que eu digo assim, também deixa de ser por tópicos, né? Mas você desenvolve mais de uma forma mental sem precisar ficar procurando o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Você já desenvolve tudo aquilo ali, por quê? Você já tem tudo em mente que você vai falar. Geralmente são pessoas que já apresentam há muito tempo, são pessoas que utilizam de roteiros há muito tempo, que muitas vezes nem precisa ficar criando mais roteiros, que ela já tem tudo ali na mente e desenvolve na hora. Esse daí eu posso dizer que é uma técnica um pouco mais avançada para quem já tem um nível mais avançado de roteiros, e eu acho bem legal, porém ao mesmo tempo para mim é o mais complexo e mais difícil. Então basicamente são esses 3 roteiros mais conhecidos, né? Que é o roteiro detalhado, por tópicos, e o mental. Como eu já falei, para mim é mais complicado e para mim não encaixa, mas para você talvez possa se encaixar. Como dica, eu posso dizer que o por tópicos, para quem está começando, principalmente para mim, que eu acho que é o que melhor se encaixa, como eu já falei que eu tenho mais facilidade, seja o ideal. E se você está começando, talvez o por tópicos ali ele seja o mais indicado, porque você já coloca ali o tópico 1, né, sobre o tema que você vai falar e vai desenvolvendo. Já o detalhado, eu acho que para quem vai fazer um vídeo narrado, talvez ele seja o ideal, tá? Talvez no canal Dark aí, você vai ler de acordo com aquele roteiro sem mudar o texto original. Isso daí, para quem vai fazer uma narração, talvez seja o ideal, e para quem tem mais facilidade com isso, de fazer um vídeo ali, Dark, um canal Dark, alguma coisa do tipo, seja muito mais ideal. Agora, para quem vai aparecer, talvez o por tópico seja o mais recomendado. Assim fica algo não muito engessado e, queira ou não, é olho no olho e você dando as suas ideias. Pelo menos é o que eu sinto. Eu tenho mais facilidade com isso, como eu já falei. E ainda não tenho tanta dominância no assunto para fazer um roteiro mental. Ainda não cheguei a esse nível. Mas quem sabe um dia, né? Vamos com calma. Então, pra mim, vai ficar de escolha o roteiro aí por tópicos. Esse, pra mim, é o favorito, né? Resumo da obra. E falando, então, de roteiro, eu quero falar, então, de 3 pontos. Como eu já falei agora, dos 3 tipos de roteiro mais conhecidos, eu quero falar agora em específico, talvez muita gente já saiba, mas é como se fosse um modelinho de redação, tá? Que é o quê? É a estrutura do roteiro, beleza? Eu vou falar de uma forma bem simplificada, sem muita coisa, sem muita burocracia, que é a forma que eu tô fazendo, e assim, até o momento tá dando certo. Então comigo, o que eu tô fazendo? Tô fazendo uma introdução, eu coloco como se fosse um quadradinho, lá, introdução, coloco lá. Nessa introdução, o que eu vou falar? A introdução eu vou apresentar sobre o canal, falar sobre mim no canal, dar uma ideia central sobre o tema, introduzir aquela ideia ou aquele pensamento sobre o tema que eu coloquei na thumbnail e no título. E aí eu faço uma breve explicação, uma breve introdução e ensino minhas ideias a respeito disso, na introdução no tema, beleza? Coloco o segundo bloquinho e coloco lá desenvolvimento. Depois eu coloco um segundo bloquinho falando sobre o desenvolvimento, que é o quê? Onde você vai apresentar o ponto central do assunto, você vai colocar as ideias sobre o assunto e você vai debater sobre ele e trazer pontos positivos, talvez pontos negativos, ideia central, e desenvolver esse artigo ou a sua opinião. Trazendo essa ideia central do vídeo é onde você vai
deixar todo o teu conhecimento ali, você vai desenvolver todas as ideias. Então ali é onde eu coloco os tópicos. Então no tópico 1, como eu fiz nesse vídeo, coloquei lá sobre roteiros. Quais são os principais tipos de roteiros? Apresentei para você. Aí no tópico 2, também em desenvolvimento, eu coloquei lá ideias de como fazer o roteiro, que é o que eu estou trazendo agora para vocês, que é a introdução, o desenvolvimento e por fim, no desenvolvimento eu coloco conclusão, que é onde eu vou concluir sobre o vídeo e é onde eu vou colocar também as ideias centrais que eu quero trazer nele. E aí eu vou colocar as minhas ideias, por fim, trazendo uma conclusão sobre o vídeo, sobre o determinado assunto, já trazendo a ideia de finalizar o vídeo. Então você não vai terminar uma história pelo meio, você não vai contar uma história sem fim. Então você vai dar um início na história, desenvolvê-la e por fim concluí-la. Isso é a base de um roteiro simples, tá? Eu não estou aqui dificultando. É só você colocar 3 blocão lá, um com a introdução, segundo com desenvolvimento e o terceiro com a conclusão. E na conclusão, eu particularmente prefiro fazer uma chamada para ação, por fim o desenvolvimento e mais uma vez uma chamada para ação, beleza? Mas aí fica a seu critério. O importante é que a estrutura tenha introdução, desenvolvimento e a conclusão. Por aí existem vários outros tipos de roteiros um pouco mais complexos, que é aqueles em planilha, que você vai colocar cena 1, cena 2, desenvolve isso, cena 3, uma música aleatória, cena 4. Eu acho esse tipo de roteiro maravilhoso, mas no meu caso e talvez no seu que esteja começando, ele seja um pouco mais trabalhoso. E no momento o que importa é praticar. Você vai praticar esse tipo de roteiro, assim como eu estou fazendo, vai criar uma certa afinidade sobre ele e com o decorrer do tempo e a prática você vai ficar melhor. Tenha certeza disso, você vai ficar melhor. Esse tipo de roteiro talvez não seja daqui a pouco aquele que você tanto quer. Você vai necessitar de algo um pouco mais avançado. E aí a gente vai fazer um outro vídeo mais pra frente, quando eu também tiver uma fase mais avançada e dar dicas sobre isso, beleza? Mas é o que eu tô fazendo, é um roteiro simples e objetivo, mas bem extenso naquilo que eu quero trazer sobre o assunto, beleza? Então, não esqueça de fazer seu roteiro, tenta deixar ele de uma forma organizada. Talvez para você que esteja começando, não precise deixar ele tão descritivo, né? Isso seja importante para você que está começando, para criar prática. Esse é o principal ponto. Crie prática para depois se avançar para um nível mais alto, beleza? E por fim, eu acho que não menos importante, mas eu tenho que trazer sobre os principais erros que eu vi que muita gente comete. E eu também estava cometendo, beleza? Roteiros engessados, toma cuidado com isso, pessoal, pelo amor de Deus. Como eu falei, roteiro engessado pra mim é o pior. Por quê? Eu gosto muito da ideia do roteiro detalhado, só que pra mim ele é o mais complicado da gente pegar a câmera, colocar aqui e gravar sobre as nossas ideias. Por quê? Se eu pego um roteiro detalhado, automaticamente eu vou ter que ficar lendo. Que nem, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho um roteiro aqui do meu lado. E nesse roteiro aqui eu me baseio naquilo que eu quero falar. Eu coloco aqui por temas, como eu falei para vocês, o por tópicos, que eu prefiro. E tem também os detalhados. O detalhado geralmente eu utilizo para tirar os conteúdos, que eu acho legal, e coloco no tópico. Então em cima do tópico eu já sei o que eu vou falar, então não preciso ficar lendo. Mas se fosse para mim ficar lendo, olha que chato seria, galera. Eu vou trazer aqui bem legal aqui, olha só. Exemplo. É uma dica extra, sempre escreva de forma natural, como se estivesse falando com um amigo, não precisa ser formal demais. Outra coisa, eu vou colocar aqui para vocês uma ideia de como seria se eu estivesse falando sobre esse roteiro, lendo apenas de uma forma engessada, beleza? Agora bora montar um roteiro do zero, anota aí. Introdução, apresentação rápida e o motivo do vídeo. Aí coloca lá, 2, desenvolvimento, explica o conteúdo de forma organizada, separando por tópicos. Conclusão, resume tudo e faz um chamado para ação. Isso daqui basicamente é o meu roteiro por tópicos, que eu já falei sobre eles e fui apresentando, certo? Então, são os tópicos e eu falei sobre eles. Mas imagina se eu faço um vídeo inteiro lendo, entendeu? Se fosse para ler, então, eu colocava as letras aqui, colocava o texto aqui, vocês iam lendo. Eu acho que vai adaptar de público para público. Se você quer fazer canal dark, talvez esse seja
a ideia de um roteiro ideal, que é a ideia do roteiro descritivo, que você não aparece. Mas se você aparece, como é que você vai ficar? Sem olhar na câmera e lendo o negócio. Ficar assim, o tempo todo, lendo. Que vídeo chato, imagina? E mais um erro, tá? Eu acho importante passar isso pra vocês, que é não revisar o roteiro, beleza? Isso daí já aconteceu comigo. Às vezes você vai escrevendo, e as ideias se tumultuam. E na hora de você gravar sem você revisar o seu roteiro, a não ser que você seja avançado já, que já tem o roteiro mental, aí beleza, aí é outro esquema. Mas se você tem um roteiro descritivo e um roteiro por tópicos, sim, você tem que revisar, beleza? Então você vai começar lendo ali se tem introdução, ou no bloco de introdução se você está apresentando sobre o tema. No desenvolvimento, se você está desenvolvendo de uma forma legal, se você não começou do pé e trocou pela cabeça, meio vice-versa, tendo aí. São coisas que você vai ter que ler. E na conclusão, você vai ver se de fato está encaixando e resolvendo todos aqueles problemas que você trouxe ali da introdução e desenvolvimento. Então leia, revise, reveja, revisite, se possível dê para alguém ler, veja se está legal. Isso daí acaba trazendo o seu roteiro de uma forma mais natural e evita também acontecer de alguns erros aí de trocar os pés pela cabeça, beleza? Então assim, são ideias que eu tô trazendo, tá? De coisas que eu estou fazendo, como eu falei, um youtuber iniciante, tô tentando, né? Então por fim, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade, tá? Como eu falei, são ideias de um youtuber que tá tentando, né, que tá iniciando, e coisas que eu estou relatando de aprendizados que eu estou colocando em prática. Então é aprender e praticar, ler e praticar. É um conteúdo que eu tô lendo, que eu estou estudando e colocando em prática, não só nesse vídeo, mas nos anteriores que eu venho trazendo. E eu espero que você que assistiu esse vídeo, se você chegou até aqui, não fica só nesse conteúdo não, tá? Procure também outros tipos de roteiro, procure também outros tipos de youtuber, que isso também ajuda a criar o seu portfólio, como eu sempre falo, e a sua bagagem de criação de conteúdo. Porém, a base é essa para todo mundo, beleza? A base é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Para tudo, né? Basicamente que envolve um texto, ou algum artigo, alguma coisa que refere textos, né? Isso daí é a base, não adianta. Você que vai fazer Enem tem isso, não adianta. Também tem isso, então não adianta, você não vai escapar disso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. É o modelo típico, né? Mas eu gostaria que você colocasse aqui qual que é a sua dificuldade. Quem sabe aqui a gente não veja que temos algumas dificuldades em comuns, né? Eu estou estudando sobre outros temas e pretendo estar trazendo aqui no canal a minha evolução sobre isso e o que eu estou aprendendo para que eu possa compartilhar com vocês, beleza? Mas, por fim, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa o like, inscreva-se no canal, que é baixaria. Você chegar até aqui, estudos de vídeo, para no final não deixar um like e se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos juntos evoluir o canal, vamos juntos compartilhar ideias e informações, para que uma comunidade possa se desenvolver, beleza? Grande abraço, fica com Deus e até mais.